Vamos prestar atenção na nossa respiração, lembrando carinhosamente falando que esse momento é um momento de centração, não é uma viagem. É para nós estarmos aqui presentes e concentrados naquilo que a gente vai fazer na tarde de hoje. Trazendo a respiração para o aqui e agora, observando como vai se sentindo. Cada um de nós vem de uma experiência, de um dia, de outras atividades que estavam acontecendo. Então é uma forma de nós nos conectarmos com o agora, com a nossa presença. Até porque a tarde de hoje é dedicada a mandalas, mandalas terapêuticos. Então tem uma parte de grande de exercícios, uma parte teórica, talvez alguns esclarecimentos. E é importante nós estarmos presentes naquilo que nós estamos fazendo nesse momento, observando como está o nosso pensamento, o nosso sentimento, se nós estamos todos dentro daquilo que estamos fazendo nesse momento, ou existe alguma parte nossa que esteja deslocada em qualquer outra situação que esteja ocupando a nossa mente agora, os nossos pensamentos, as atividades onde nós estávamos anteriormente. Vai se trazendo devagarzinho, sem agressão, respeitando o seu próprio processo de chegar, inspirando, pequena pausa, expirando, pequena pausa e voltando a inspirar. Cada vez que nós trazemos a atenção para a nossa respiração, nós vamos nos empoderando. Isso porque, de uma certa forma, nós vamos gastando menos energia desnecessária com questões, pensamentos, emoções que não estão presentes aqui agora, que não fazem parte daquilo que nós estamos concreta, objetiva e conscientemente fazendo neste momento. Nós já sabemos que a nossa mente mente, então nós podemos estar em qualquer lugar, mesmo não estando presencialmente ali. Só que eu quero, como um convite, que cada um observe onde está nesse momento. Na cadeira, na cama, no sofá, na poltrona, que esteja sentado aí agora. Como está o seu corpo perante este móvel, este objeto, né, a cadeira onde você está sentado aqui agora? Como você se sente? Confortável? Desconfortável? Presente? Tem alguma coisa ocupando a sua mente nesse momento que não seja você aqui agora? Porque não vai acontecer absolutamente nada. É só o ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Se você lembra que você está onde você pode estar nesse momento e onde precisa e é permitido aqui agora, você pode desarmar-se emocional, física e racionalmente falando. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Cada um de nós tem uma necessidade, tem uma forma de poder lidar com as coisas que vão acontecendo no dia a dia. E depende muito também do que acontece. Qual é a variável que está acontecendo agora? Em que caso? Em que situação? Então eu me permito
ser e estar nesse momento. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Observe os seus pés. Eles estão tocando o solo? Você está de sapato ou não? Como você experimenta os seus pés nesse momento? Os dedos do pé direito, do pé esquerdo, os calcanhares, o calcanhar do pé direito, o calcanhar do pé esquerdo. Como você experimenta nesse momento as suas pernas? Odeio o modo como fala comigo. Coxas, Odeio como eu te levo. as pernas como um todo, passando pelos joelhos, o seu tronco, a base do seu tronco, as vísceras internas, os órgãos, inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Observa como você se sente nesse momento. Só você é importante e significativo para você aqui agora. Qualquer outra informação que apareça que não seja sobre você, a seu respeito, não importa agora. Como a mente pode estar a nosso serviço e não nós a serviço da mente, a consciência mais profunda que habita o seu ser é capaz de poder dizer: ok, eu sei que eu tenho este pensamento para lidar, esta situação para resolver, mas agora eu me permito a estar e ser a presença aqui agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Veja como você se sente, sentindo seus ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos e dedos. Sinta o dedinho da mão esquerda. Sinta o polegar da mão direita. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Quatro dedos para baixo do umbigo existe o ponto Hara, seu centro de poder. O empoderamento está aí. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Observe-se no seu centro de poder. Esse centro está diretamente conectado ao cardíaco, ao core. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Diretamente conectado à glândula mais importante que existe no centro do seu cérebro, a pineal. Inspira, pausa.
expira, pausa e volta a inspirar. Totalmente conectado no seu centro, perceba sua nuca, perceba a cabeça como um todo, o couro cabeludo, testa, sobrancelhas dos olhos, boca, língua, maxilar, mandíbula, as orelhas, os olhos, os globos oculares, nas órbitas dos seus olhos. Inspirando e expirando. E a cada inspiração você vai se trazendo na presença aqui agora. Vai voltando para o seu centro de poder, até devagar poder abrir os olhos e voltar sua presença totalmente para o aqui e agora. Observa como você está se sentindo. Observa o que tem sentido e significado para você aqui agora, se respeitando. Você é o centro da sua observação e percepção aqui agora. Vai se sentindo, se observando, se percebendo. Devagar, no seu próprio ritmo e tempo, abra os olhos na sua presença. Lembrando que isto não era uma viagem. Vá acoplando todos os seus corpos na presença do que você é e como está aqui agora. Vai se percebendo, se sentindo, vai voltando no seu silêncio, no seu silêncio. Quem quer, precisa ou necessita falar qualquer coisa que esteja percebendo neste momento, a partir do exercício que foi feito. Mas é assim, ó, em 4 palavras no máximo. Nada de fazer uma digressão que, né? Não, não. 4 palavras no máximo, tá? Fala, fala, Lori. Na verdade, não era uma colocação sobre o que a gente fez, né? Assim, você falou de um ponto rara. Depois você vai explicar melhor como pode ser ativado, enfim, que Claro, parece muito interessante. claro, claro. O nosso, Agora, tá ótimo, que bom que você falou a respeito disso. O nosso centro de poder, poder no sentido de nos trazer para a presença, tá? Ele está localizado exatamente aí. Como é que a gente encontra esse ponto? Você pega o seu umbigo, tudo bem? E coloca 4 dedos assim, ó. Desse jeito, tá? Põe 4 dedos, ele para baixo do seu umbigo. Então ele não chega diretamente naquele ponto onde encontra as curvaturas para poder entrar lá na virilha, na bexiga, etc e tal, né, nos quadris. Não, mas ele está 4 dedos para baixo. Esse local, carinhosamente falando, é um pouco aquilo que o Alexander Lowen ou o Reich brincavam com a questão de poder dar, ó, a estrutura e a sustentação.
Tudo bem? Eles não chamavam de rara, tá? Mas é assim, é onde, de uma certa forma, nós encontramos o nosso eixo de equilíbrio. Quando eles faziam aquele exercício de ground, por exemplo, né, de trazer a pessoa para o chão, porque ground é chão, né? Então é fazer o contato com o chão, com os pés descalços em paralelo, com os joelhos semiflexionados, de uma certa forma ativa a possibilidade do hara. E nós respirarmos ativa, carinhosamente falando, esse centro de força, né? Aliás, eu falei uma bobagem, desculpa, ele não é um centro de força, ele é um ponto de equilíbrio, tudo bem? E que faz a conexão, a junção da nossa Terra com os elementos que vêm superiores, do sulfur, né, de mercuriares e os outros elementos que fazem parte do nosso ser. Tá? Que tem a ver com a questão das emoções, dos sentimentos e do nosso pensamento, e aí, a partir disso, a ligação com que a gente está conectado com como se fala, com as esferas ditas superiores, com as transcendentais, tá? Que seria mais ou menos também 4 dedos para cima da nossa cabeça, né? Se a gente colocasse assim 4 dedos, tem um outro centro de força aqui que nos faz a ligação com a esfera superior. Por isso que, carinhosamente falando, quando dizem assim, olha, toma um banho, né, assim, proposital, né, assim, no sentido de limpeza, não se lava o coronário. Tudo bem? Porque ele está conectado com esse centro de força que está aí a um palmo, mais ou menos, de distância da nossa caixa craniana, né? Porque ele fica numa outra esfera, num outro corpo, na verdade, que faz a conexão com esse astral. Mas a gente também pode brincar com uma coisa que é assim, quando nós adentramos ao mar, né, o rio, a gente estava falando do Rio de Janeiro, por exemplo, né, Louri? Então, assim, quando a gente vai entrar na água salgada, tá lavando todos os centros de força. A gente tá tomando, mas ali a coisa tá equilibrada. Quando a gente vai fazer um banho propício para uma determinada atividade, é melhor evitar mexer nesse centro de força. Porque a gente pode desregular as pétalas, né? Porque como eles estão num plano muito sutilizado, a gente pode desregular a movimentação dessas pétalas, porque é como se fosse uma flor de lótus que está aqui direcionada para o centro astral. E nesse desregular essa movimentação pode dar um pouco mais de trabalho para captar. E quem mexe com isso, carinhosamente falando, diz que assim dá muito trabalho depois fazer a reconexão desse centro de força com as ordens astrais, tá? Então, às vezes a pessoa está desregulada e ela caminha mal, né, nas suas coisas no dia a dia porque não está numa boa conexão com esse centro de força. Tudo bem? Claro que esse daqui depende de todos os outros também. Tá? Ele não vai deixar de funcionar se os outros não estiverem conectados. Mas como não há uma conexão do básico até o sétimo centro de força e depois a flor de lótus, brincando, tá? O coronário e esse que está a 4 dedos acima do da caixa craniana, então assim vai funcionar de um jeito mais desequilibrado. Tudo bem? Mas voltando para o Hara. O Hara é importante porque ele nos coloca em contato com o chão. Então, toda vez que eu sento, que eu cruzo as minhas pernas, que eu não coloco os pés no chão, que eu ando sempre de sapatos de borracha ou com solas que de uma certa forma estimulam a impermeabilização, vamos dizer assim, para o contato com a terra, eu também estou de alguma maneira dificultando o meu ground, essa questão do contato com o chão. A gente não vai falar para a gente sair aí descalço, pisando no xixi, cocô de animais, de bichos, podendo ser picado por um escorpião, uma aranha, nada disso, né? Mas seria bom de vez em quando a gente poder ter um cantinho de terra, né? Que não seja um vaso só, mas onde a gente possa fazer o contato, colocar os pés no chão e pedir licença para Gaia, né? Que é esse nosso planeta que nos acolhe, para que possa ser feita a transformação dessas energias e nós recarregarmos as nossas baterias, porque nós estamos ligados a esse planeta, né? Então tem, do mesmo jeito que tem aqui a 4 dedos para cima um centro de força, nos nossos pés também, mais ou menos uns 4 dedos para baixo, de cada um dos pés, tem um outro centro de força que nos liga ao planeta. Tudo bem? Por isso que encarnar e desencarnar, carinhosamente falando, não é muito fácil, né? Na questão da fisiologia do processo, tudo bem? Porque olha quantas ligações estão aí conectadas para isso.
Quando a pessoa está no seu melhor grau de equilíbrio, deixando a essência fluir, deixando que o universo flua, mais fácil esses processos. Agora, a gente está no. Vamos lembrar a aula da semana passada, né? Um planetinha de segunda ordem, num sistemazinho solarzinho, de periferia, na galáxia Via Láctea periférica, bem longe do centro do universo. Então, é óbvio que nós somos assim. Estamos assim nos dias de hoje. Por isso que a gente habita um planeta de periférico. Tudo bem, num sistema periférico, numa galáxia periférica. É por sincronia, por sinergia. Então, é nesse sentido que vale a pena a gente poder perceber que como a gente dificulta o nosso processo do natural. Como a proposta é a gente mexer com a luz, com a luminosidade, através do nosso luminoso, o que já é possível perceber aquilo que existem de habilidades já trabalhadas, já desenvolvidas no estado de consciência que a gente se encontra a caminho de um processo mais evoluído, mais próximo ao perfeito, então a gente olha para a sombra psíquica como um reflexo da presença da luz. Tudo bem até aqui? Até porque eu prometi que hoje nós só vamos falar a respeito de luz. Nós não vamos ficar na sombra. Claro que quando a gente coloca o aspecto de foco de atenção em cima da luz, a sombra se manifesta, gente, porque quanto maior a incidência de luz numa determinada, num objeto, né, num foco de atenção, aquilo se espalha e automaticamente onde houver, por efeitos de refração, vai começando a formar as sombras, porque é o plano que a gente habita nesse momento. Só que quando a gente encontrar a sombra, que nós vamos fazer? Nós vamos falar assim: opa, 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 essa sombra é só um reflexo da luz. Então, pera um pouquinho, cadê a luz? Qual é a luz a qual ela está servindo como sombra? E aí a gente começa a direcionar para esse caminho. E para que eu preciso ficar só no reflexo do aspecto sombrio, quando eu de verdade, né, assim, porque tem uma sombra aqui dentro que está projetada ali naquele aspecto sombrio. Então, quando eu reconheço esse aspecto, eu passo a reconhecer a presença do luminoso através do luminoso. Até aqui tudo bem? Alguém quer falar alguma outra coisa? Lore quer completar alguma coisa? Quer falar algo? Não? Tá. Alguém quer falar alguma outra coisa? Do exercício ou do. Rapidinho, tá? Em algumas palavras. Não? Tá todo mundo bem? Dentro do que é possível? Tá. Eu vou fazer uma provocação para vocês para a gente começar o nosso trabalho de hoje, tá? Que é assim: o trabalho é sobre isso, é sobre mandalas. Todo mundo tá com material de mandala, não tá? Todo mundo está com o material de mandala para poder trabalhar? Tá, então é assim. Eu vou fazer uma provocação, eu vou colocar umas imagens para vocês, que eu quero que vocês prestem atenção nessas imagens, mas é assim, é para a gente ir conversando a respeito delas. Eu vou colocar uma imagem, eu vou pedir para vocês, de uma certa forma, falarem a respeito, a gente vai trocar umas figurinhas, né? O que que a gente está vendo, o que que a gente está percebendo nesse momento, e a partir disso a gente vai brincando com aquilo que necessita. Tudo bem? Tá bom? Então, pera só um pouquinho, deixa eu só compartilhar aqui a tela, se é que eu consigo achar onde está a aba de compartilhar, né? Porque nem eu tô vendo isso aqui agora, tá? Só falta não ter, né? Levantar, reagir, exibição, salas. Ai, meu Deus do céu. Bom, informações, configurações, efeito. Ouvi, depois, o meu tá depois de microfone, do lado de microfone, lá em cima. Pessoa, É isso, levantar, isso. reagir. Ai, que bom. Que bom que você falou, porque eu não estava enxergando mais nada aqui, tá? Eu já estou preocupado porque eu falo, gente, cadê aquilo que precisa, né? O que que vocês estão vendo aí agora? Acho que é o Chico Bento, né? O Chico Bento. Ele tá olhando Tá olhando para onde? pela janela. Tá Eu acho olhando. que é o espelho. Que Eu acho que é uma mais? porta. Também acho que é um espelho. Tá. Então, para Kelly parece uma janela, para alguns parece espelho e para alguém parece uma porta. Tá. O que que será que o Chico Bento está fazendo aí agora?
Do imaginário de vocês. Dá a impressão que ele se assustou com o que ele viu. Ele se assustou com o que ele viu? Que mais? Que ele está olhando pela janela assim de uma forma curiosa, para ver o que está acontecendo lá fora. Tá, como se o lá fora estivesse despertando a atenção e o interesse dele. Isso. Tá. Que mais? Ele está concentrado, eu acho. Concentrado? É, Tá, no que ele está concentrado, Masako? do que ele está olhando. E o que será que ele está vendo aí agora? Eu vou colar do que você colocou no Instagram. Ele tá se reconhecendo. Ele está se reconhecendo. Será que ele gosta daquilo que ele se reconhece nesse momento? Desse reconhecimento? Como será que está a cara dele, a fisionomia? Porque a gente está vendo ele de costas, né? Então, tá de costas, mas tem um detalhe no desenho embaixo, assim, do queixo dele, que tem dois negócios assim, que parece que é aquilo, sabe? Eu acho que ele se assustou. Ele Ele está reconhece, assustado. mas se assusta com o que vê. Se assusta. Fala. Eu acho que ele está surpreendido. com tudo isso. Eu ia falar isso também. Eu não ia usar a palavra assustou, mas eu não estava achando qual era a palavra. É surpreendido, que nem a Masako falou. Surpreendido, A tá. minha sensação é que ele está olhando muito além do que ele está vendo e que essas coisas que estão aqui, né, me dá a sensação de que são é uma energia, parece, que está vibrando, sabe, assim, saindo da vibração do corpo, né? Porque para mim ele está olhando além do espelho, né? Porque assim eu não vejo a imagem no espelho, né? Então para mim ele ultrapassou esse espelho, né? Sabe? Tá. Isso. Eu vou. Tudo bem? Alguém quer completar alguma coisa a respeito dessa imagem? Espera só um pouquinho, eu só estou localizando aqui onde ela tá? Pronto. Ah, que bonitinho! E aí, gente? O que vocês veem aí agora? Ele tá muito bravo porque ele tá se vendo burro. Ele tá se vendo burro? Com a orelha de burro. Ele ficou muito bravo. Tá, o que significa isso? Desculpe. É o lado sombrio dele. Daí o ego não quer enxergar isso, não quer enxergar algumas possíveis verdades. Por exemplo, que ele Nesse possa ser caso, que ele é burro. burro. Ele é burro. Pensando no que a gente conhece do personagem Chico Bento, do Maurício de Souza, onde ele seria burro? Na escola. Na escola? Tá. E mais, gente? Ah, eu colocaria a frase: quem colocou isso aí? Ah, tá. Então, como se isso tivesse sido colocado, que na verdade não faz parte dele. Como é que isso apareceu aí, né? Tá. Sabe? Tá. O espanto dele é nesse sentido, eu não sou burro, como é que tenho essas orelhas? Eu acho diria que- assim, a mente mente o tempo todo. É como se ele tivesse escutado alguma coisa no sentido de você, né, não é inteligente, você é burro, limitado, e a hora que ele olha para o espelho, porque o reflexo não bate com o corpo dele, não tem orelha no chapéu deste lado. Uhum. O reflexo é que tem uma orelha. Então, para mim, é uma Uma resposta projeção. do cérebro, da mente, mostrando alguma coisa que ele se incomodou. Tá. E mais? Alguém tem alguma outra ideia, alguma outra coisa que possa representar essa imagem?
a sombra, aquilo que a gente recusa na gente. A mente é capaz, de uma certa forma, de projetar coisas que não são reais, até com base no que a gente estava fazendo no exercício inicial. Ele está olhando para além do espelho. Será que lá além do espelho tem um burro? O burro Chico Bento. O burro Chico Bento, tá. Eu vou trocar. Alguém quer falar alguma outra coisa dessa imagem? Fala. Não, que a sensação, né? Porque assim, o burro tem propriedades muito fortes para o pessoal do campo, né? Ele não é só um burro de carga, né? Que é o que a gente associa, né? Então, o que eu vejo nessa imagem é mais um preconceito, né, do que um fato. E daí, porque a gente está lidando com um personagem que é do campo, que tem outra relação com os animais, né? Então, tem uma outra relação com o burro, que tem uma resistência, né? Ele tem menos perigo de quebrar as pernas, porque a perna é mais curta. Então, ele tem muito mais propriedades, né, do que esse nosso conceito que a gente chama, ele é um burro, porque só carrega a carga e, quer dizer, só faz o que o outro manda e não pensa nada, né? Então, a sensação que eu tenho assim, é que ele está olhando para isso e pensando assim, que poderia ser isso, né? Mas por que eu não saber determinada coisa fazem com que os outros me chamem de burro, né? Que me coloquem essas orelhas, né? Assim, é como se ele não entendesse o chamamento. Tá. Né? Claro que quando eu olho essa imagem, ele tá bravo com essas orelhas, né? Mas a minha sensação é que se eu pensar quem é esse personagem, da onde ele vem, qual que é a realidade dele, é muito mais lógico ele falar assim, mas por que associam orelha de burro a mim? Né? Perfeito. Uhum. Nesse sentido. Pela imagem, o que eu sinto é muita irritação. Oi? Eu não vi. Pela imagem, o que eu sinto é muita irritação por parte dele, na hora que ele vê. Uhum. O que será que deixa ele irritado olhando para essa imagem desse jeito, Masako? Porque eu acho que ele não se identifica, assim. Não se identifica com essa imagem, com aquilo que ele está vendo. Pode até ser real, mas ele não se identifica. Tá, ele não consegue... tem isso introjetado. Ah, que legal. Então ele não capta porque, assim, de uma certa forma, por mais que aquilo seja dito, ok, é um burro, mas ele não se enxerga assim. Tá. E aí faria sentido com aquela questão do quem somos nós, do filme, que assim que os índios tiveram dificuldade de poder perceber o que era aquela nau, aquele navio chegando, porque eles não tinham aquilo introjetado dentro deles, o objeto. Lembra que quando a gente fez um exercício em algum momento, isso para todos nós, tá? Em alguns, como se fala, alguns encontros lá atrás, bem lá atrás, que eu falei assim, gente, olha para o XPTO. E aí assim, mas o que é o XPTO? Ah, é qualquer coisa. Quando eu não sei o que é esse XPTO, eu não consigo nem tentar encontrar uma identificação com relação a isso. Então é nesse sentido que você está dizendo isso. Eu acho que sim. Tá, muito legal também essa percepção. Uhum. Que mais? Eu diria que o Chico Bento tem uma questão também de pegar muito fácil o que os outros falam. Eu vi uma outra charge dele, né, que ele pega uma flor e fala assim para Rosinha, uma flor para outra flor. Daí a Rosinha tá com uma pamonha, a Rosinha começa uma pamonha e ele já sai todo bravo, né? Então, ela só quis dizer uma pamonha para você, mas como ele fez a rima uma flor para uma flor, ele já identificou, né, que os outros enxergam ele de alguma como pamonha e ele pega isso muito fácil para ele. Nossa, como é que a gente no nosso dia a dia a gente se relaciona no mundo com isso? Será que a gente não acaba comprando aquilo que está projetado lá fora, o que o outro vai dizer, como, na verdade, eu até já coloquei, né, como uma projeção nossa, como o meu padrão funciona dessa maneira, então todo mundo, de uma certa forma, tem que funcionar daquela maneira. Já que eu sou capaz de matar, todo mundo é capaz de matar. Já que eu sou agressivo, todo mundo é capaz de poder ser agressivo.
Já que eu amo, todo mundo é capaz de amar. Já que eu odeio, todo mundo é capaz de odiar. Os padrões não estão sempre vigorando dentro da nossa mente, até com base no que vocês mesmos estão falando, ó. A mente mente, ó, é um reflexo. Peraí, não está aparecendo nenhum burro lá, então, como alguém colocou com muita sabedoria, como é que essas orelhas estão aí? Elas não podem estar aí se não tem uma imagem de onde elas de verdade estão conectadas. Por que eu me vejo assim? Onde eu estou sendo burro? E aí a Rita colocou uma questão importante que é assim, né? É o local aonde o objeto ou o ser está inserido. No caso, o burro para a roça, como ela estava explicando com muito conhecimento, ele tem um outro sentido e significado para o povo da roça. Então ele não é só um burro no sentido pejorativo da palavra, né? Assim, quando a gente chama alguém de burro. Mas é assim, aquele que também tem a possibilidade de poder arar, que tem as pernas curtas, que vai sofrer menos acidente do que outros tantos animais. Então, será que a gente não desconfigura, no bom sentido da palavra, aquilo que a gente escuta muitas vezes, descontextualiza, tudo bem? Do momento e da forma como aquilo está sendo dito. Porque o padrão está o tempo inteiro vigorando, ele está atuando sobre o nosso ser, que a gente vai enxergar qualquer coisa que aconteça sempre encaixado dentro do nosso padrão. Alguém quer falar alguma outra coisa a respeito dessa imagem? Posso mudar a imagem, então? Vi, Oi, só uma fala, coisa fala. do que você falou, né? Fala. Porque é engraçado que a gente pensa, né, sempre nos aspectos que a gente tem relação, né? Nos preconceitos que a gente carrega, né? Mas se eu pensar na potência do burro, ele pode estar bravo, porque ele falou: como essas orelhas do burro estão aí, se eu não dei conta do que eu tinha que fazer? Tá. Entendeu? Se eu errei o coisa de matemática, como é que eles vão me colocar a orelha de burro? Né? Quer dizer, é engraçado, porque daí volta nisso que você falou, né? Que eu tenho pensado muito sobre isso. Porque, assim, é a referência dele em relação a isso. É como se ele ainda não tivesse sido... Eu estou pondo isso como exemplo, é óbvio, né? É a minha percepção. É como se ele ainda não tivesse sido contagiado por esse conceito comum. Então, ele ainda tem a possibilidade de questionar, porque a realidade dele com esse símbolo, né, é outra, né? Então, se ele não se deixar ser levado pela correnteza, com certeza ele vai poder trazer para a gente, para mim, outro aspecto que eu ainda não percebi nesse símbolo, sabe? Muito legal essa visão, tá? Não, foi a partir do que você falou que veio essa imagem. Você foi falando e eu falei, nossa, olha. Isso. Sim, Só um obrigado. questionamento. Você provoca, eu também Não, provoco. ótimo. Mas a proposta é essa mesmo, é para fazer a gente repensar a respeito das coisas. Muito legal isso, Rita. Posso Mas, falar uma coisa? claro que pode, o que você quiser, Masako. Porque assim, eu acho também que pode ser que alguém tenha chamado ele de burro, quer dizer, alguém se sinta muito burro, né? Aí ele entra na energia dessa pessoa e na hora que ele vai se olhar no espelho, ele se identifica como um burro, mas não é ele o burro, é aquela energia que ele captou do outro. E aí ele projetou nele. Desculpa se eu viajei, tá? Não, muito, 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 muito legal essa percepção, porque assim, quantas vezes na nossa vida, foi bom você ter trazido isso, Masako, quantas vezes na nossa vida a gente entra na energia do que o outro está determinando para a gente e nós passamos a agir como se aquilo fizesse parte do nosso ser e fosse uma verdade. Só que nós não questionamos se aquilo de verdade toca as fibras mais internas da nossa consciência mais profunda. A gente só foi comprando aquilo que o outro falou. E aí, aquela energia, quando eu vou me deparar, por exemplo, lá, se aí é um espelho, hipoteticamente falando, né? Na historinha do Chico Bento, eu acabo visualizando aquilo. Ó, então, eu tô me sentindo burro, mas espera, eu não sou esse burro. Então, é uma dominação de uma energia externa que eu dei guarida e força para ela. Olha como
nós perdemos poder de empoderamento, de estar associados ao nosso rara, ao ponto do nosso equilíbrio com a Terra, que é o que nós estávamos trabalhando no início da nossa tarde hoje, com essas questões que a gente está trazendo. Muito legal essa percepção. Muito obrigado pela partilha, viu? Só vou... que isso foi genial, né? Porque eu tenho, assim, na minha vida, eu sinto que é um exemplo didático, né? Até para mim, porque foi muito claro, né? Eu perguntei, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir porque me lembrou a colocação da Masako e tal. Eu perguntei para minha mãe por que ela falou o que ela falou para mim, né? Que fez com que as pessoas não entendem isso, mas para mim é tão nítido, né? Que eu passei a vida inteira me sentindo feia e burra, né? Porque minha mãe um dia falou que ela queria uma bonequinha e eu tinha nascido desse jeito, assim, né? E a outra é que eu não ia aprender nunca nada porque eu era burro, né? Porque eu não entendia nem o que ela falava, imagina que eu ia entender os outros, né? E um dia eu questionei isso para ela, né? Perguntei, por que a senhora falou isso para mim? É bem isso que você falou. Ela falou assim, eu falei porque eu senti vontade na hora. Mas você comprou para você porque você quis. Ela não tem nada a ver com isso. Claro, o problema é meu, né? É meu, é bem o que a Masako falou. Assim, eu olhei no espelho e vi aquilo que ela me disse. E até hoje ainda é difícil quebrar essa imagem. Né? Mas você Mesmo sabe por sabendo quê? que é mentira. Mesmo Então, sabendo que é mentira. Então, mas Não, você não sei sabe por por quê? quê. Não, claro Não. que você sabe, claro, sabe por quê, Rita? Isso, e, inclusive para todos nós. É assim, eu dou um valor a uma determinada Sim. pessoa, né? Assim, eu acredito naquilo que está sendo dito. Tudo bem? E assim, então assim, não é uma burrice nossa e nem é assim. Por quê? Porque como tem um depósito fé. psicoenergético ali, uma fé, então o que o outro está dizendo de uma certa forma me toca e passa a ser verdadeiro. Como essa pessoa sempre diz coisas que são importantes e significativas para mim, então um dia que ela disse, olha, você é burro e você não vai dar conta de nada, eu acredito que aquilo também possa ser uma verdade. Então, é legal, sabe por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Não para fazer a gente ficar chateado, mas para a gente poder perceber como a gente faz isso na nossa vida nos dias atuais, inclusive. Né? Não é porque o outro, por mais valor que possa ter interno em nós, tudo bem? Eu é que depositei o valor naquela pessoa. Então, o valor é interno em nós, daquela pessoa. Por mais que a gente possa ter essa pessoa em mais alto grau, não significa que tudo aquilo que está sendo dito, pensado, estimulado, repensado, dado como dica, seja a verdade absoluta. E o quanto, muitas vezes, para nós entrarmos em contato com a nossa verdadeira essência, é importante esse lugar de nós fazermos um filtro. Tá, eu vou comprar o que o outro me fala, mas eu não tenho que ficar com aquilo que o outro está dizendo. Eu preciso investigar em mim se de verdade é isso que acontece. Exatamente isso. Que legal, vocês estão indo bem, viu? Tô gostando de ver. O que mais? Alguém quer falar alguma outra coisa a respeito dessa imagem? Posso trocar a imagem, então? Só um pouquinho, vou trocar a imagem, tá? Deixa eu só pôr aqui para compartilhar. Pera aí que eu perdi aqui a página, tá? Ai, que delícia! Agora ficou mais bonita ainda. Eu me lembrei de uma coisa, eu gostaria de compartilhar. Fala, Lori. Eu tenho amigos, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu tenho amigos em determinadas fases da minha vida. Então, quando eu estudei no ensino fundamental, tinha uma galera que me acompanhou, tipo, da 3ª série até a 8ª série. E a gente se encontrou recentemente, enfim. Mas naquela época, eu tinha uma amiga, uma melhor amiga, quando a gente estava estudando ou falando alguma coisa que uma não entendia a outra, ela fazia umas orelhinhas e fazia assim, né? Tipo, ou as orelhas davam nó. Então, agora que a gente estava falando dessa imagem, eu me lembrei que a gente brincava com a história da orelha. Ai, não estou enxergando nada, não estou entendendo o que é isso. É uma brincadeira interessante.
Eu não estou ouvindo. O que que mudou? O que que mudou da primeira imagem até essa terceira na mente de vocês? De tudo que vocês falaram, é real? Então, a gente começou com uma parcial, que depois ampliou e agora está maior. Então, hoje a gente entende uma cena. Mas eu acho que ainda cabe a questão que a gente discutiu da mente fazendo uma leitura equivocada do reflexo no espelho. Que ainda permanece aquilo. Me falaram que eu era burro, ou, né? Passei por uma situação e me entendi assim. E aí, tudo bem, antes eu falava assim, nossa, no chapéu dele não tem nada, mas onde que estão essas orelhas? Então a gente sabe que agora tem um animal por detrás do corpo dele, que aí ficou, né, o reflexo sobreposto. Mas ainda eu acho que vale isso, que assim, ele entende pelo reflexo que ele vê que existem orelhas ali e que de alguma forma reforçam alguma coisa que ele sente. Perfeito. Uhum. Van? Eu ia falar essa última parte que a Lori falou, né? Que todo mundo fala e daí vem algo externo para comprovar o que todo mundo fala, mesmo eu não sentindo. Né? Então, na hora que o burrinho aparece atrás dele, aparece só as orelhas atrás do burrinho e fala: tá vendo como tá todo mundo certo? Olha lá, apareceu as orelhas que todo mundo fala. É a mente que Perfeito. mente, né? Porque eu confio mais no outro do que em mim mesmo. Sim, perfeito. Muito legal. Rita? Me deu a sensação que é engraçado como eu tenho a necessidade de construir uma história para dominar o que eu vejo. Né? Então, eu não apenas olho, porque a pergunta, a resposta seria... Eu, por exemplo, se eu não conheço, né, assim, não sei quem é o Chico Bento, eu deveria falar, eu vejo, parece um menino, não sei se é menino ou se é homem, né? Parece um espelho, né? Porque eu estou vendo só um pedaço, né? E a gente já cria uma história em cima disso, a gente relaciona as coisas, e daí, conforme as pessoas vão relacionando, ativa ainda mais a minha imaginação, e eu relaciono mais ainda. Quer dizer, se a minha relação estiver equivocada, toda a história que eu construí, ela é equivocada, ela não é real, né? Porque na segunda imagem eu vou falar, nossa, olha, ele tá bravo porque apareceu uma orelha de burro, né? Mas a orelha de burro não nasceu da cabeça, não parece que está em cima do chapéu, enfim, era isso só, né? Mas você vê, a gente já relaciona com um monte de conceito, né? Então, eu fiquei pensando, se a gente fica relacionando tudo a alguma coisa, então, se vier alguma coisa nova na nossa frente, a gente já se prendeu no conhecido. Sabe aquela historinha do monge que carrega a mulher, o discípulo que carrega a mulher que o monge atravessou, que o mestre atravessou o rio, Sim. né? Eu não sou o mestre que atravessou no rio, eu sou o discípulo que fica carregando a mulher, né? E daí, quando vai ver a imagem inteira, tudo que todo mundo falou, eu vejo nessa imagem, né? Que é o que você falou lá no começo, no sentido da luz, né? Daquilo que me esclarece, e da sombra, daquilo que eu projeto. Sim. Não que a imaginação seja uma coisa negativa, mas talvez a gente tenha que construir uma coisa bem, bem concreta de que ela é uma possibilidade só. Né? Entendeu, né? É mais ou menos Sim, isso. sim, perfeito. Se vocês observarem o processo da construção do nosso pensamento, e assim, até com base naquilo que a Rita estava trazendo nesse momento, é assim, nós não conseguimos ficar com o que nós temos. Nós precisamos chegar a alguma conclusão. Não importa se ela seja verdadeira ou falsa, mas que ela acalme a nossa mente. Ou melhor dizendo, que ela acalme o estado de consciência que eu mais frequentemente habito nesse momento. Kelly?
eu ia comentar do burro em si, né? Porque a carinha dele tá lá como assim, completamente alheio à situação, né? Então, assim, ele simplesmente está, né? O que o Chico Bento faz é dele mesmo, né? Mas ele simplesmente está lá, é como se fosse até aquilo, né? A existência do outro, ela não vai afetar, né? As outras pessoas, né? São as outras pessoas que acabam se afetando por aquilo que elas projetam. O que me Muito chamou a legal. atenção a carinha dele, ele tá ali numa boa, só tá paradinho. Muito legal, né? Você vê, às vezes a pessoa diz alguma coisa que nós compramos como sendo positivo ou negativo e a pessoa só está dizendo. Ela não está tentando nos agredir, ela não está nos dando a lição de vida para nós. Nós é que muitas vezes achamos e acreditamos nisso. Ou alguém nos diz alguma coisa muito boa, porque não precisa ser uma coisa negativa, né? E nós também, de alguma maneira, falamos, por que que a pessoa está me dizendo isso? E está vindo com um doce demais, e olha, é melhor eu me precaver, porque o que que a pessoa está querendo? Então, os padrões, na verdade, eles estão dentro da gente. E eles vão se repetir, ou eu vou forçar, carinhosamente falando, que aquilo aconteça na nossa existência, graças à possibilidade da manutenção desse padrão, que isso tem a ver com a estrutura egóica. Tudo bem, Kelly? Tá, Masako. Não, eu só ia falar mais do mesmo, né? Porque assim, depende muito da sua centração. Se você estiver bem centrado, você não entra na energia do outro, você não capta o que o outro está querendo projetar para você, né? Então, assim, o que é meu, o que é seu, e ponto, acabou. Mas se você dá uma vacilada, você acaba comprando aquilo como uma verdade para você, e não importa o que esteja acontecendo no entorno, é só aquilo que você consegue enxergar. Muito legal isso. É bom a gente sempre frisar, e mesmo que seja mais do mesmo, a gente retomar, porque nós ainda fazemos muitas vezes isso na nossa existência. Não sei se com tudo, mas com algumas questões onde a gente esteja aberto, né? Assim, não tão atento e centrado em nós mesmos, como você falou, com muita sabedoria, a gente acaba pulando para a arena e puxando aquela energia do outro. E às vezes o outro não está nem projetando, ele só está falando. Ele só está dizendo, falando alguma coisa, né? Fazendo o diálogo, vamos dizer assim. Nós é que, de uma certa forma, colocamos força naquilo, porque em algum grau, em algum nível de consciência, aquilo ainda mexe com a gente, e por isso que a gente vai lá e pula na arena e puxa energia para o outro. Porque é assim, ó, se nós somos a causa e a consequência de tudo que acontece na nossa existência, não tem o outro. Se o outro está projetando ou não, isso é um problema dele. O X da questão é por que eu estou introjetando. Porque eu só posso mudar a mim mesmo, eu não consigo mudar o outro. Eu não vou falar para o outro para de projetar. Vai ver que o outro não estava nem projetando, ele só estava falando, ele só estava no discurso, no diálogo. Mas como aquele aspecto em algum nível mexe comigo, então eu compro a energia e capto aquilo para mim. Mas o que você falou é uma verdade absoluta. Tudo bem? Rita? Pensei nisso que está falando, porque a gente tem um instinto de sobrevivência, né? Então, quando o corpo físico corre algum risco, a gente tem uma reação automática por defesa, né? Quando você falou, né, que aquilo que não conseguimos ficar com o que temos, né? Me veio uma imagem, mas quase fugidia, assim, porque me deu uma sensação assim que a gente que provavelmente a gente também tem mecanismos de defesa psíquica. Então, a gente tem tanto medo, às vezes, de olhar para alguma coisa ou ultrapassar algum estado, que a gente ativa o mecanismo de defesa, né? E, na verdade, a gente não aproveita a experiência, né? A gente congela, né? Porque fala assim, eu preciso né? E daí, por isso que a gente, às vezes, demora tanto para fazer a ultrapassagem.
Não sei, você falou isso, me veio essa Sim, sensação, assim, que eu sim. falei, ó, até arrepiei. É, tá sem som, tá sem Ah, som. tá, obrigado. Foi muito legal você ter falado a respeito disso, porque retoma uma fala que também não é minha, que eu também aprendi. A experiência é só a experiência. O grande X da questão, que aí entra o trabalho da nossa mente e do estado de consciência que nós nos encontramos, é a carga emotiva que a gente vai depositar em cima da experiência em si. E dependendo da maneira como eu deposito a carga emotiva em cima daquela experiência, eu cristalizo, como você está dizendo, e está certíssima, e aí eu formo aquilo que nós chamamos de trauma. Porque o trauma não é a experiência, é o valor energético, emocional, instintivo, assim que é depositado, moral, que a gente deposita em cima de uma determinada situação. Porque experiência é só experiência, é simples assim. Para o universo não tem significado nenhum. Mas quando eu, de uma certa forma, digo isto pode, isto não pode, ou isto me afetou, aquilo não, eu muitas vezes vou ficar preso vai saber lá por quanto tempo, depende do trabalho que eu faço com a minha mente e da forma que eu amplio ou não a possibilidade dos estados de consciência que eu vivo, para eu poder me desempregnar daquela cristalização. Então foi legal você ter trazido isso, porque a gente já brincou com a história do que é um trauma, e aqui ficou a comprovação de como é que a gente constrói um trauma na nossa existência. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma outra coisa a respeito dessa imagem? Posso desativar? Fala, Louri. Essa leitura que a gente acabou fazendo da gravura, eu posso dizer que é a mesma coisa que a gente faz quando a gente está lendo um mandala, no sentido assim, cada um vai depositar o próprio conteúdo em cima do. Tá. Maravilha! Que bom que você já adiantou as coisas, porque é isso mesmo. Eu Veja. falto, mas eu estou sempre junto, tá? Não, mas é isso, muito legal. Sabe por quê? Muito legal você poder ter trazido isso, porque assim, lembra que eu falei, gente, eu vou colocar uma imagem ou umas imagens como provocação. Porque essa é uma capa de uma revista do Chico Bento do Maurício, tudo bem? É isso. Mas o que que eu fiz? Eu fiz recortes. Até para poder, quando a gente fala assim, vamos olhar para o mandala, para o centro do mandala, não significa que eu tenho que esquecer todo o resto. Esse centro ele está conectado a alguma coisa. Mesmo que eu foque toda a minha atenção direcionada para aquilo, ou para um canto inferior, ou para um canto superior, ou então só para o que está dentro do círculo e esqueço fora do círculo, não significa que o restante não possa ser levado em consideração. Ele precisa ser inserido dentro do mandala, porque senão perde o lugar e perde a valia. Lembra da possibilidade que quanto mais especialista eu me torno numa determinada situação, mais distante da possibilidade do todo, do holístico, eu vou estar. Por quê? Porque eu sou super especialista na unha do mindinho da mão esquerda. Aí você fala, mas eu tô com um problema na unha do polegar, da mão esquerda. Fala, desculpa, vamos procurar um médico especializado para isso. Ok, tem um lado bom nisso, porque aquele vai se deter especificamente naquelas características, mas ele perde a visão do todo. A gente brincou, acho que foi no nosso último encontro, se não me engano, ou eu fiz uma referência aí, acho que no último podcast, agora eu já não sei mais, tá? Porque falo tanto sobre tantas coisas e elas muito próximas que não sei onde está colocado isso, mas a história lá da pessoa que só aperta o parafuso da roda dianteira do carro. Ela é especialista naquilo, ela só sabe isso. Aí foram perguntar, mas como é que é montado o banco do motorista dentro desse carro? A pessoa não sabe responder, porque ela não sabe como aquilo é feito. Em contrapartida, quem passou carinhosamente falando pelos outros episódios, por todos os outros episódios, né? Sabe lá o parafuso, sabe a roda, sabe o banco, sabe o câmbio, sabe como é feito a lona, sabe como é feito o vidro, etc. Ele tem a visão geral do todo.
E dentro dessa questão da psicologia transpessoal, é muito importante que a gente não perca a visão do todo. E quando a gente fala isso, nunca vamos esquecer uma coisa que é assim: na maior parte das vezes, 99,9% das vezes, nós, enquanto terapeutas, a gente não está nem próximo do todo. Então a gente precisa saber disso também, porque senão a gente começa, como a Rita trouxe carinhosamente falando, a criar histórias para completar aquelas peças do quebra-cabeça que estão faltando. E aquilo pode não ser a realidade do outro. Pode haver uma inferência da nossa parte, querendo completar aquilo para que a gente acalme a nossa mente, e não a do outro. Porque o outro, de repente, ele fica bem ele olhando só para a primeira imagem que eu projetei para vocês. Ele não precisa da terceira completa. Ele vai num processo de caminhada e evolução dele, mas aquilo me incomoda e mexe tanto que eu preciso dar um significado e um sentido para o questionamento que o outro está me fazendo, não porque esteja perturbando o outro, mas porque está perturbando a mim. É uma introjeção minha. Tudo bem até aqui? Posso desativar a imagem para a gente voltar? Tá. Todo mundo se vendo agora? Tá, parou a projeção. Ok. Eu vou passar um exercício para vocês nesse momento que vocês têm 30 minutos para poder fazer. Quase 30. São 25 para 5, nós vamos até às 5 horas com o exercício. Tudo bem? Com base no que foi mostrado e no que nós conversamos até agora, eu quero que vocês construam um mandala. De que jeito? Como quiser. Se quiser fazer com olhos abertos, pode. Se quiser fazer com os olhos fechados, pode. Se quiser usar giz pastel, usa. Se quiser usar lápis de cor, só um tipo de cor, só grafite, como você quiser. Mas é um mandala a partir desta provocação e das reflexões que nós tivemos até agora. Tudo bem até aqui? Tá bom? Pode ser? Então a gente é assim, é para fazer o exercício, tá? Eu vou parar a gravação nesse momento e eu vou deixar vocês em silêncio um pouquinho, porque